Talvez exatamente essas enigmas não resolvidos tornem o Hammerberg tão atraente para pesquisadores e viajantes que desejam desvendar os mistérios que ainda vivem em suas antigas paredes de pedra. No nosso planeta, há lugares incríveis que causam admiração e respeito. Esses cantos mágicos, desde os majestosos picos montanhosos até as misteriosas construções antigas, atraem os viajantes que desejam desvendar seus segredos. Cada um desses lugares possui uma atmosfera única, onde história e natureza se entrelaçam em uma só. As grandiosas formas arquitetônicas criadas pelas mãos dos antigos mestres são testemunhas das épocas passadas, enquanto os impressionantes cenários naturais cativam com sua beleza. A ilha continua guardando seus segredos, esperando novos descobrimentos que possam mudar nossa visão sobre seu passado. A ilha de Roatán, localizada no Mar do Caribe, é um verdadeiro tesouro de mistérios antigos. Seus montes verdes e águas cristalinas escondem muitos enigmas que ainda não foram explicados. Aqui, nesse paraíso tropical, arqueólogos descobriram vestígios de civilizações desaparecidas que deixaram apenas artefatos misteriosos e símbolos não decifrados. Na costa da ilha, é possível encontrar estruturas de pedra antigas que deixam os cientistas intrigados. Como esses construtores avançados puderam criar tais estruturas complexas usando apenas ferramentas primitivas? Esses grandes blocos de pedra, perfeitamente ajustados uns aos outros, dão a sensação de que aqui existiu um mundo altamente desenvolvido, mergulhado em mistérios e magia. Mas isso não é a única enigmática característica de Roatán. Pesquisas subaquáticas revelaram restos de construções subaquáticas que possivelmente fazem parte de uma cultura perdida. Alguns pesquisadores sugerem que essas ruínas podem estar relacionadas com cidades míticas descritas em lendas antigas, enquanto outros acham que são apenas obra da natureza. Os moradores locais contam sobre fenômenos estranhos que observaram ao longo dos séculos, luzes misteriosas no céu noturno e sons enigmáticos que vêm das profundezas da floresta. Qual papel essas lendas desempenharam na vida dos ilhéus? Talvez elas reflitam apenas os medos e esperanças profundas do povo, ou talvez sejam pistas para algo maior que está além de nosso alcance. Roatán continua sendo um lugar misterioso, cheio de enigmas e mistérios não resolvidos, esperando por seus pesquisadores. E enquanto não descobrirmos todos os seus segredos, sua misticidade continuará a viver, aguardando que alguém se atreva a perguntar o que aconteceu aqui. A Arc de Triomphe, em Paris, símbolo majestoso de grandeza e triunfo, se ergue como um silencioso testemunho da história, abrangendo mais de 2 séculos. Construída em homenagem às vitórias do exército francês, ela não é apenas uma obra arquitetônica, mas também um repositório de mistérios que ainda hoje intrigam historiadores e turistas. Como uma simples ideia de monumento poderia se transformar em uma construção tão grandiosa que desperta a admiração em todos que passam por ela? Cada um dos grandes blocos de pedra, perfeitamente ajustados entre si,
guarda ecos de batalhas passadas e vitórias. Quantos soldados passaram sob sua arcada, sentindo orgulho por sua pátria? Mas isso não é a única misteriosa. Nos frontais da arcada há 13 grandes relevos narrando feitos militares e momentos grandiosos da história francesa. Mas o que exatamente inspirou os artistas a criar tais cenas complexas permanece em aberto. Existem diversas teorias sobre o significado desses desenhos. Alguns afirmam que eles servem não apenas como monumento, mas também como advertência para as gerações futuras. Qual é o verdadeiro propósito desses mensagens ocultas transmitidas a nós do passado? Talvez elas contenham mensagens cifradas, nos chamando para lembrar que a liberdade e a paz são resultado de batalhas pesadas. No entanto, apesar de todos os estudos, muitas das mistérios dessa majestosa construção permanecem sem solução. Cientistas continuam a investigar suas estruturas, tentando entender como um projeto tão grandioso foi realizado em tempos em que as tecnologias estavam distantes das modernas. Quantas outras enigmas ainda estão escondidos em suas profundezas, esperando que a humanidade volte a prestar atenção nelas? O Rio Manso, serpenteando por paisagens pitorescas da Patagônia, carrega consigo muitos mistérios envoltos em uma cortina de tempo. Com suas águas cristalinas e montanhas majestosas que cercam suas margens, este lugar parece um canto da terra petrificado no tempo. Mas o que esconde essa rio e quais enigmas ele pode revelar? Alguns pesquisadores acreditam que nas proximidades do Rio Manso podem estar os vestígios de civilizações antigas que outrora prosperaram nestas terras. Contam-se histórias sobre artefatos misteriosos encontrados na região, que são objetos de origem desconhecida, possivelmente criados por mãos de pessoas sobre as quais nada sabemos. Como culturas tão avançadas puderam desaparecer, deixando apenas indícios de sua existência? Cientistas utilizam métodos de pesquisa modernos, como o datamento por carbono 14, para estudar os achados, mas nem isso consegue explicar todas as peculiaridades relacionadas a este rio. Alguns historiadores afirmam que o Rio Manso poderia ter servido como uma importante via de transporte para tribos antigas, mas seu papel na história permanece envolto em mistério. Entre os moradores locais circulam lendas sobre cidades submersas e tesouros perdidos, que possivelmente repousam no fundo do rio. Essas histórias são passadas de geração em geração, despertando interesse e curiosidade. Quais foram as verdadeiras razões pelas quais essas civilizações deixaram suas casas e desapareceram na ignorância? Enquanto isso, o Rio Manso continua a fluir, guardando seus mistérios e esperando que alguém volte a prestar atenção nele. Qual é o mistério que elas guardam e o que mais pode estar escondido sob as camadas de séculos? A Igreja de Mateus é apenas um dos muitos testemunhos da história fascinante e enigmática da Hungria, que ainda espera ser descoberta. O mosteiro de Svetitsk-Hoveli, uma construção majestosa localizada no coração da antiga Mtskheta, também está repleto de mistérios e lendas. As paredes deste mosteiro,
construído no 6º século da era cristã, guardam muitos segredos, desde suas características arquitetônicas até as lendas sobre os santos que outrora ali oraram. Uma das histórias mais intrigantes está relacionada ao fato de que o mosteiro abriga uma túnica, na qual, segundo a tradição, foi envolto Cristo. Os moradores locais acreditam que exatamente aqui ocorreram eventos extraordinários quando a túnica apareceu misteriosamente em Mtskheta. Mas o que realmente aconteceu naqueles tempos distantes? Qual é a história desse artefato sagrado que continua a atrair peregrinos de toda a Geórgia e além? Detalhes arquitetônicos, como colunas imponentes e afrescos esculpidos, criam uma atmosfera de mistério. Cada detalhe, seja um bloco de pedra maciça ou um padrão elegante, parece contar sua própria história. Independentemente disso, a ciência moderna, utilizando métodos de datação por radiocarbono e escaneamento a laser, apenas parcialmente explica a origem desses elementos únicos. Alguns pesquisadores sugerem que o mosteiro foi construído sobre os restos de um antigo templo pagão, mas essa conexão com crenças mais antigas adiciona profundidade ao seu significado. Que tipos de rituais poderiam ter sido realizados aqui antes da chegada do cristianismo? Svetitskhoveli não é apenas uma obra arquitetônica, mas também um símbolo de força espiritual que aparentemente permeia suas paredes. Como esses lugares conseguiram manter seu mistério ao longo dos séculos? O que escondem suas sombras escuras e seus vastos espaços claros? As torres de Isvan, em Mestia, na Geórgia, parecem guardiões do tempo, erguendo-se contra as majestosas montanhas, protegendo os segredos do passado. Essas construções de pedra, com até 25 metros de altura, foram erguidas na Idade Média e serviram tanto como fortificações defensivas quanto como habitações para os Svants, um antigo povo georgiano. Por que essas torres mantiveram sua unicidade até os dias de hoje? Cada pedra, colocada com uma precisão surpreendente, guarda muitos mistérios sobre as tecnologias e métodos de construção utilizados na época. Alguns pesquisadores sugerem que as torres de Isvan poderiam estar ligadas não apenas à defesa contra inimigos, mas também a práticas rituais da população local. Apesar de existirem mais de 20 dessas torres em Mestia, cada uma tem sua própria história, cheia de tragédias e vitórias. Os moradores locais contam histórias de desaparecimentos misteriosos, de pessoas que tentaram escalar as torres e de lendas antigas sobre batalhas épicas que ocorreram ali. Mas isso não é a única pergunta que essa terra levanta. No fundo das torres de Isvan, estendem-se paisagens pitorescas, onde cada pedra parece sussurrar sobre os tempos em que civilizações antigas deixaram suas marcas. O que mais essa terra misteriosa esconde além de suas majestosas torres? Os estudos indicam que as torres de Isvan foram construídas utilizando calcário local que pode possuir propriedades extraordinárias, das quais os cientistas modernos apenas começam a suspeitar. Sua história está cheia de caminhos inexplorados e talvez estejamos apenas na superfície de seus mistérios. Mais fundo, sob as águas,
estão segredos que aguardam o momento de serem revelados. A Laguna Santa Rosa, localizada no coração do deserto chileno de Atacama, é um verdadeiro oásis de mistérios e enigmas. A superfície brilhante da água reflete os vastos espaços celestes, enquanto suas margens estão cobertas com vestígios de antigas civilizações que outrora prosperaram ali. Mas como esse maravilhoso ecossistema poderia ter surgido em um dos lugares mais secos do planeta? Estudos mostram que a laguna se formou devido a fontes subterrâneas, mas muitos se perguntam: de onde vêm esses poderosos fluxos de água em uma região desértica? Aqui é possível encontrar restos de culturas antigas que deixaram por trás artefatos misteriosos, como cerâmica e ferramentas, que contam sobre a vida dos povos que outrora habitavam essas terras. Alguns cientistas sugerem que a Laguna Santa Rosa poderia ter sido um lugar sagrado importante para os povos locais, mas o que exatamente eles veneravam? Talvez aqui ocorreram rituais que conectavam as pessoas com a natureza, ou talvez este lugar servisse para guardar segredos que ainda não foram desvendados. Ao estudar o fundo da laguna com equipamentos modernos, os pesquisadores encontram não apenas vestígios biológicos, mas também estruturas misteriosas, cujas origens ainda não têm explicação. Esses artefatos levantam muitas perguntas. O que eles podem revelar sobre as tradições e crenças antigas? A Laguna Santa Rosa continua sendo um enigma, que talvez guarde ainda mais segredos em suas águas, aguardando o momento de serem revelados. Os Moai continuam sendo um enigma que sempre intrigará pesquisadores e viajantes. Como poderia desaparecer uma sociedade tão desenvolvida, deixando apenas essas grandiosas estátuas que em silêncio contam sua história? Santo Antão, um dos ilhas mais misteriosos do Cabo Verde, se esconde sob as nuvens, como um antigo guardião protegendo seus segredos. Este ilha, conhecida por seus impressionantes paisagens naturais, também guarda vestígios de uma história misteriosa e civilizações esquecidas. Como é possível que, entre montanhas majestosas e vales verdes, existam vestígios de antigos habitantes, cujos nomes se perderam no tempo? As formações rochosas da ilha, cercadas por nuvens, criam uma atmosfera de mistério. Em suas cumeadas, encontram-se restos de antigos assentamentos onde outrora a vida florescia. Arqueólogos encontram aqui ferramentas e cerâmica, o que indica a existência de uma cultura desenvolvida. Mas o que exatamente aconteceu com essas pessoas? Como elas conseguiram construir essas estruturas maravilhosas de grandes blocos de pedra, perfeitamente ajustados entre si? E por que seus vestígios desapareceram nas vastas extensões do tempo? Alguns pesquisadores sugerem que, em algum momento, Santo Antão tinha uma complexa estrutura social, mas a causa de seu desaparecimento permanece desconhecida. Pode ter sido causado por desastres naturais ou mudanças climáticas, mas ainda restam muitas perguntas. Por que algumas ilhas do Cabo Verde se tornaram centros de vida, enquanto outros mergulharam no esquecimento? Ao passar dos antigos assentamentos, é importante notar os enigmáticos artefatos encontrados na ilha. Os moradores locais contam sobre objetos estranhos que encontram na costa. Podem ser pedras com símbolos inexplicáveis, semelhantes a antigas inscrições. O que eles significam? Que segredo guardam?
Santo Antão continua cheio de mistérios e enigmas, e cada novo artefato abre portas para o passado, mas entender completamente essa história ainda não é possível. Talvez exatamente nessas águas se escondam mais segredos, esperando para serem revelados. Nas encostas das colinas sobre o rio Neckar, ergue-se o castelo de Heidelberg, um edifício enigmático envolto em lendas e mistérios. Suas massivas paredes de pedra, cobertas de musgo e líquen, guardam ecos de batalhas medievais e intrigas que se desenrolaram em seus muros. Por que este castelo, apesar de sua arquitetura majestosa e importância histórica, deixa uma sensação de desconhecimento e inacabamento? Cada canto do castelo de Heidelberg guarda mistérios. Lendas contam sobre fantasmas que vagueiam por seus corredores, sons misteriosos que emanam dos subterrâneos e tesouros ocultos que nunca foram encontrados. Cientistas tentam desvendar quais segredos podem estar ocultos por trás de seus muros. Será que os antigos construtores deixaram mensagens cifradas sobre seu tempo? Alguns pesquisadores sugerem que o castelo não servia apenas como fortaleza, mas também como observatório, de onde observavam as estrelas. É estranho, mas surge uma pergunta. O que os antigos astrônomos poderiam saber que ainda está além do nosso entendimento? De suas majestosas torres, passamos para os enigmáticos artefatos encontrados nas proximidades do castelo. Arqueólogos escavaram restos de antigos vasos que não podem ser explicados com uma profundidade de 18 metros. Como é possível que tais objetos, que possivelmente pertenciam a personalidades ilustres, tenham sido deixados aqui, esquecidos pelo tempo? O castelo de Heidelberg, apesar de sua popularidade, continua a guardar muitos mistérios. Cada visita a esse lugar levanta novas perguntas e nos faz refletir sobre quantos segredos estão escondidos nas entranhas de nossas montanhas. Talvez, de fato, sob as águas desse lago, repousem segredos aguardando para serem novamente revelados. As Cataratas do Iguaçu, localizadas na fronteira entre Argentina e Brasil, são uma das maravilhas naturais mais impressionantes do nosso planeta. Essas cataratas, compostas por mais de 250 fluxos separados, formam uma poderosa cascata de água que, em conjunto, ultrapassa os 2 quilômetros de comprimento. Seu nome, que significa grande água na língua guarani, reflete perfeitamente a força e a grandiosidade desse lugar. Imerso na atmosfera dessas cataratas, é possível sentir o ar úmido tocando o rosto e os sons da água caindo, criando uma sinfonia hipnotizante. As florestas ao redor estão cheias de vida, onde é possível encontrar aves e animais raros que habitam esse ecossistema único. Mas o que há por trás de toda essa beleza? As lendas dos povos locais contam que as cataratas foram criadas por um deus enfurecido com os humanos. Também existem teorias de que civilizações antigas poderiam ter utilizado essas águas em seus rituais. Como isso aconteceu para que esse lugar se tornasse palco de histórias tão misteriosas? Pesquisas modernas indicam que as cataratas surgiram há aproximadamente 80 milhões de anos, resultado de atividade vulcânica e erosão. No entanto,
Apesar de todas as explicações científicas, ainda existem mistérios relacionados à sua formação e transformação do paisagismo. Alguns pesquisadores sugerem que sob as cataratas podem estar ruínas antigas ainda não descobertas. Mas isso não é a única dúvida. Há informações de que forças misteriosas protegem esse lugar de um estudo completo. A cada ano, turistas e cientistas continuam a chegar aqui esperando desvendar os mistérios que envolvem as cataratas do Iguaçu. Talvez em seus entranhas haja algo maior do que apenas uma maravilha arquitetônica. Arqueólogos continuam a explorar essa região na esperança de revelar os mistérios que possivelmente aguardam para serem descobertos. O Parque Stanley, que se estende por uma área de mais de 400 hectares, é um dos lugares mais misteriosos de Vancouver. Seus densos florestais e praias pitorescas escondem não apenas belezas naturais, mas também uma série de histórias que ainda geram perguntas. Aqui, entre árvores seculares, é possível sentir a presença de antigas forças espirituais, sobre as quais os moradores locais contam de geração em geração. Alguns pesquisadores acreditam que a terra do parque era sagrada para os povos indígenas e que ali estavam localizados locais sagrados. Antigas lendas dizem que nestes florestais é possível encontrar seres misteriosos que guardam os segredos do passado. Como essas antigas tradições puderam se manter ao longo dos séculos, apesar do rápido desenvolvimento da cidade? O Parque Stanley também é conhecido por seu patrimônio histórico, incluindo edifícios antigos e monumentos que parece sussurram sobre tempos passados. Por exemplo, Lost Lagoon ou Narrow Trail, lugares que atraem não apenas turistas, mas também pesquisadores que buscam desvendar seus mistérios. Mas o que realmente se esconde por trás desses nomes e quais eventos misteriosos ocorreram aqui no passado? Ao estudar este parque, arqueólogos e historiadores se deparam com perguntas às quais não há respostas claras. Alguns encontram artefatos estranhos, como ferramentas de pedra, que podem indicar a presença humana antiga. O que eles poderiam estar fazendo aqui e quais segredos levaram consigo para o além? O Parque Stanley não é apenas um lugar para descanso, mas também um mundo misterioso, cheio de mistérios não resolvidos e fenômenos inexplicáveis que continuam atraindo a atenção de pesquisadores e buscadores de aventuras. As pesquisas arqueológicas continuam e cada novo artefato abre novas páginas da história, cheias de mistérios. Entre os vastos espaços do Oceano Atlântico, encontra-se um lugar envolto em muitos mitos e mistérios, o Triângulo das Bermudas. Este espaço misterioso entre a Flórida, as Bahamas e Porto Rico foi testemunha do desaparecimento de muitos navios e aviões, cujos destinos ainda não foram esclarecidos. Como é possível que as tecnologias modernas não tenham conseguido explicar esses desaparecimentos tão estranhos? De acordo com uma das teorias, no fundo do Triângulo das Bermudas, existem gigantescos hidratos de metano capazes de causar explosões subaquáticas repentinas, que poderiam ter levado ao naufrágio dos navios. No entanto, essa hipótese apenas levanta o véu sobre muitas outras explicações mais místicas, como a influência de civilizações extraterrestres
ou até mesmo portais temporais que permitem a transição para outras dimensões. Quais são então as verdadeiras causas desses eventos misteriosos? Os moradores locais contam sobre estranhos fogos e sons ouvidos à noite e sobre como alguns deles foram testemunhas de fenômenos inexplicáveis. Uma vez, em 1960, um avião que voava de Porto Rico para Miami simplesmente desapareceu dos radares, deixando apenas perguntas. O que aconteceu com a tripulação e os passageiros? Esse triângulo misterioso continua a atrair a atenção dos pesquisadores, e cada novo caso de desaparecimento adiciona uma nova página ao livro dos mistérios não resolvidos. E apesar de todos os estudos, o mistério sobre quais segredos esse edifício guarda permanece sem resposta. O castelo de Neuschwanstein, localizado nas montanhas alpinas da Baviera, parece ter saído das páginas de um conto de fadas. Suas torres brancas, erguendo-se sobre os declives verdes, atraem os visitantes. Mas essa beleza esconde segredos sombrios e lendas misteriosas. Construído no século XIX por ordem do rei Luís II, este castelo se tornou não apenas um símbolo do romantismo, mas também objeto de muitas especulações sobre seu verdadeiro propósito. Alguns pesquisadores sugerem que Neuschwanstein foi construído como um refúgio perfeito para o rei que buscava isolamento e sonhava com ideais medievais. No entanto, como poderia um edifício tão grandioso, que representa sonhos, ter sido concluído apenas parcialmente? Qual foi a verdadeira razão pela qual Luís II buscava isolamento e por que ele se tornou vítima de intrigas políticas? Mas essa não é a única pergunta que o castelo levanta. Seus aposentos internos estão cheios de símbolos estranhos e alusões a mitos que geram muitas perguntas. Por que as paredes do castelo estão decoradas com cenas de óperas de Wagner? E o que elas podem revelar sobre o mundo interior do rei? Talvez Luís, sendo um apaixonado por música, tenha tentado criar algo maior do que apenas uma obra arquitetônica. Neuschwanstein também está cercado por muitos boatos sobre fantasmas e passagens secretas que levam a lugares desconhecidos. Os moradores locais contam sobre sons estranhos que vêm das profundezas do castelo e sobre sombras misteriosas que aparecem na escuridão. Essas lendas adicionam uma atmosfera de mistério a um lugar já enigmático. Talvez seja exatamente nesse castelo que se encontram detalhes que poderiam lançar luz sobre os mistérios do rei e sua época. Mas como exatamente essas torres ajudaram a proteger seus povos contra ataques inimigos, isso continua sendo um mistério a ser decifrado pelas gerações futuras. O Parque Nacional Banff, localizado no coração das Montanhas Rochosas canadenses, está envolto em uma atmosfera de silêncio e grandiosidade. Seus vastos espaços impressionam a imaginação. Picos altos, cobertos por neve eterna, refletem-se em lagos de água cristalina, enquanto florestas majestosas escondem segredos antigos em seus recessos. Como é possível que, exatamente aqui, entre esses gigantes de pedra, tenha nascido um dos primeiros parques nacionais do Canadá? Desde sua criação em 1873, o parque atrai não apenas turistas, mas também pesquisadores.
Uma de suas características mais misteriosas é a geologia, que inclui camadas de rochas fósseis, preservando vestígios de antigos oceanos e florestas tropicais. Como essas rochas chegaram a essa altitude, onde hoje reina o frio e o gelo? Os viajantes frequentemente se maravilham não apenas com as belezas naturais, mas também com as obras arquitetônicas criadas pelo homem. Por exemplo, o Hotel Fairmont Banff Springs, construído em 1893, parece um castelo de conto de fadas escondido entre as montanhas. Mas o que está por trás de sua criação? Que história ele poderia contar se pudesse falar? Entre os muitos trilhos para caminhadas e pistas de esqui, há trilhas menos conhecidas que levam a lugares misteriosos, mencionados apenas em antigas lendas. Esses lugares guardam segredos que talvez nunca serão revelados. A água que flui dos glaciares traz consigo histórias antigas deixadas por civilizações há muito desaparecidas. Quais eram seus desejos e aspirações quando pisaram pela primeira vez nessa terra? Em suas margens estão escondidas histórias desconhecidas, e cada novo pesquisador mergulha nessa atmosfera repleta de possibilidades inexploradas. Os jardins de Suzhou, localizados na costa leste da China, são verdadeiras obras-primas do design de paisagens antigas. Esses oásis maravilhosos, criados há mais de 2000 anos, impressionam pela harmonia, onde cada detalhe, desde os caminhos sinuosos até as pedras esculpidas com arte, está carregado de profundo simbolismo. Como os antigos mestres conseguiram criar espaços tão mágicos que ainda hoje encantam os visitantes? Cada jardim, desde o famoso Jardim do Administrador até o Jardim das Pedras do Leão, conta uma história única. Aqui você pode ver pontes elegantes que conectam as margens de pequenos lagos e pavilhões antigos que refletem os ensinamentos filosóficos tradicionais. Mas o que há por trás dessa beleza? Alguns pesquisadores sugerem que cada curva dos caminhos e a forma dos lagos foram cuidadosamente planejados para criar uma atmosfera de paz e serenidade, enquanto outros acreditam que os símbolos ocultos e alusões indicam um conhecimento mais profundo da natureza. De acordo com as lendas locais, esses jardins não eram apenas locais de lazer, mas também centros de sabedoria antiga. Diz-se que neles se encontram secretos gravados que foram transmitidos de geração em geração. Mas quais são os verdadeiros objetivos dos criadores desses jardins? Como eles utilizaram os elementos naturais para expressar suas ideias filosóficas? Os jardins de Suzhou, inscritos na lista do Patrimônio Mundial da Unesco, continuam a atrair a atenção de pesquisadores e turistas de todo o mundo. Em seus labirintos intermináveis, além da beleza, há muitos enigmas esperando para serem descobertos. Em suas águas e em sua terra podem estar escondidos muitos artefatos que nos contarão sobre civilizações antigas que já habitavam essa ilha. O Lago Titicaca, localizado na fronteira entre a Bolívia e o Peru, é não apenas o maior lago navegável do mundo, mas também um lugar repleto de mistérios e enigmas. Suas águas cristalinas e suas margens majestosas guardam vestígios de antigas culturas,
como os Incas e os mistérios das civilizações desaparecidas que outrora prosperaram em suas margens. Como poderia surgir um lugar tão significativo no coração da América do Sul? No fundo desse lago misterioso foram encontrados restos de antigas construções e artefatos que colocam em questão nossos conhecimentos sobre a história da região. Arqueólogos encontraram estruturas de pedra que lembram templos, que poderiam fazer parte de uma vasta rede de santuários, mas seu propósito ainda é desconhecido. Quais eram os verdadeiros objetivos desses antigos construtores? Alguns pesquisadores sugerem que o lago era um local sagrado para a adoração, enquanto outros avançam teorias sobre seu uso como uma rota comercial. No entanto, até hoje não há respostas claras para as perguntas sobre como essas civilizações conseguiram alcançar tamanhas realizações em condições de altitude. Mas os mistérios não terminam por aí. No lago também existem ilhas flutuantes, criadas pelos moradores locais a partir de caniços, que por si só representam um fenômeno único. Como eles conseguiram criar estruturas tão estáveis na água? Essas ilhas são o lar dos Urus, um povo que mantém suas tradições ao longo dos séculos, mas sua origem e conexão com as antigas culturas ainda são desconhecidas. Cada novo artefato encontrado no fundo do lago adiciona novas camadas à já complexa história desse lugar fascinante. Pesquisadores continuam suas buscas, mas os mistérios do lago Titicaca possivelmente nunca serão completamente desvendados. Cada rachadura nas pedras e cada sussurro nos salões vazios nos lembram que até os monumentos mais conhecidos da história podem esconder profundezas desconhecidas. O Banho Széchenyi, em Budapeste, um dos lugares mais misteriosos não apenas da Hungria, mas de toda a Europa. Esta majestosa estrutura, construída no século XIX, esconde não apenas as propriedades terapêuticas da água termal, mas também mistérios que remontam aos tempos antigos. Como surgiram esses mananciais quentes conhecidos desde os tempos dos romanos e quais segredos eles podem revelar? Localizada no coração de Budapeste, o Banho Széchenyi atrai não apenas turistas, mas também cientistas que tentam desvendar os mistérios relacionados à sua história. As imponentes cúpulas e as colunas majestosas criam uma atmosfera onde história e mitologia se misturam. Quem poderia ter construído semelhante esplendor e com qual objetivo? De acordo com dados históricos, os romanos utilizavam os mananciais termais para criar banhos luxuosos. Mas o que aconteceu com esses locais após a queda do Império Romano? Alguns pesquisadores sugerem que na Idade Média esses mananciais foram esquecidos, enquanto outros acreditam que foram escondidos dos inimigos. Mas isso não é a única mistério relacionado ao banho Széchenyi. Lendas sobre as propriedades curativas da água foram transmitidas de geração em geração, e muitos ainda acreditam na força mágica dos mananciais termais. Como é que, ao longo dos séculos, as pessoas procuraram cura exatamente aqui? Estudos mostram que a água contém muitos minerais, mas talvez sua verdadeira força resida em algo mais mítico. Dentro do banho, sob a sombra das antigas paredes, são ouvidos os sons da água se acumulando nos tanques e o eco dos passos daqueles que procuravam paz e cura. Viajantes e pesquisadores frequentemente
relatam sons e visões estranhas que preenchem a atmosfera do castelo. Mas qual é a origem verdadeira desses fenômenos? Por que Casa Loma continua a atrair aqueles que buscam desvendar seus mistérios? Römerberg é o coração do antigo Frankfurt, onde cada viela está impregnada de história e mistérios. Aqui, entre os altos edifícios góticos e as estreitas ruas calçadas, pode parecer que o tempo parou. Imagine como, sob a sombra dos majestosos fachados, adornados com entalhes, ressoavam os passos dos mercadores e comerciantes que durante décadas vinham aqui trocar mercadorias e tratar de negócios. Na praça ergue-se o Römer, um edifício que se tornou o símbolo da cidade. Mas o que se esconde por trás de suas antigas paredes não é apenas um edifício, mas um depósito de inúmeros mistérios e histórias que possivelmente nunca serão completamente revelados. Como uma estrutura tão importante conseguiu sobreviver aos séculos e continuar sendo o centro da vida pública? Cada pedra aqui está impregnada de lendas sobre a escolha dos imperadores e as feiras que atraíam pessoas de todos os cantos da Europa. No entanto, nem todos os mistérios são tão evidentes. Por exemplo, muitos pesquisadores se perguntam por que a praça se chama Römerberg, se não é o único edifício com valor histórico. Alguns sugerem que o nome está relacionado com as antigas vias romanas que passavam por essas terras, mas isso é apenas uma das versões. Interessante é que no Römerberg também se encontram fragmentos de antigas esculturas e artefatos que foram encontrados nas proximidades. Essas descobertas nos dão uma visão sobre civilizações há muito esquecidas e seus costumes. No entanto, apesar de todos os estudos, muitas perguntas permanecem sem resposta. Como era a vida das pessoas que habitavam essa praça no passado? O que elas deixaram além das pedras e edifícios? No entanto, apesar de todos os esforços, muitas perguntas continuam sem resposta. Talvez no coração do parque ainda se escondam mistérios ainda mais profundos, aguardando para serem descobertos. O Parque Nacional Yasuni não é apenas um santuário, é um verdadeiro tesouro da natureza e de mistérios. Seus vastos florestais abrigam uma infinidade de espécies de flora e fauna, muitas das quais ainda não foram descritas pela ciência, além de segredos antigos que se escondem sob a densa copa das árvores. Mas o que torna este parque verdadeiramente misterioso são seus povos indígenas, como os Shuar e os Quichua, que habitam aqui há séculos, preservando suas tradições e costumes. Estudos indicam que nas profundezas do Yasuni podem existir imensas reservas de petróleo, mas por trás desse valor material há aspectos espirituais e culturais que levantam questões sobre o futuro desses povos. Como explicar que, em um lugar tão rico em recursos, exista uma harmonia tão grande entre o homem e a natureza? O que exatamente liga essas tribos a essa terra, que para elas não é apenas um território, mas um espaço sagrado? As lendas locais estão cheias de enigmas e mitos que falam sobre os espíritos da floresta e sobre os seres que guardam os segredos do Yasuni. Alguns pesquisadores sugerem que essas histórias podem conter chaves
para entender a interação do homem com o meio ambiente. Mas o que acontece quando a modernidade se depara com tradições enraizadas nessa terra? Entre as densas florestas foram encontrados vestígios de antigos assentamentos, mas seu propósito e desaparecimento permanecem em aberto. Como uma civilização tão avançada poderia desaparecer sem deixar vestígios? Cientistas continuam a estudar esses lugares misteriosos, utilizando tecnologias modernas, como o escaneamento a laser, para revelar os segredos ocultos. O Iasuni não é apenas um santuário natural, mas também um lugar onde a história e a mitologia se entrelaçam, deixando por trás uma série de perguntas. Quais são os mistérios que ainda aguardam serem descobertos nesse canto misterioso do mundo? O Uluru, um monolito majestoso, ergue-se sobre os vastos espaços do deserto australiano, guardando muitos mistérios envoltos em antigas lendas mitológicas. Esta enorme rocha, com uma altura de 42 metros, tornou-se um local sagrado para os povos indígenas da Austrália, cujas lendas sobre a criação da Terra e seus habitantes são transmitidas de geração em geração. Mas o que exatamente se esconde por trás dessa grandiosa formação natural? As encostas de Uluru, cobertas por tons característicos de vermelho e laranja, não apenas atraem turistas, mas também escondem enigmáticos desenhos rupestres, criados há mais de 30.000 anos. Essas imagens, que representam cenas de caça, danças rituais e símbolos, ainda hoje geram debates entre os cientistas. Qual era sua verdadeira função? Talvez contenham mensagens cifradas dos antigos antepassados, chamando a atenção e a proteção da natureza. Alguns pesquisadores sugerem que o Uluru não servia apenas como um local de adoração, mas também como um observatório astronômico, onde os antigos povos podiam observar o movimento das estrelas e dos planetas. Os grandes blocos de pedra, perfeitamente ajustados uns aos outros, causam espanto. Como é que as pessoas, sem possuir tecnologias modernas, conseguiram construir uma construção tão grandiosa? Mas essa não é a única pergunta que o Uluru levanta. Ao estudá-la, os cientistas encontram anomalias magnéticas e mudanças na flora local que levantam ainda mais questões. Por que exatamente aqui, entre os silenciosos espaços, surgem esses fenômenos estranhos? As pesquisas continuam e o Uluru permanece como uma misteriosa enigmática, cujos segredos aguardam o momento de serem revelados. Essas perguntas permanecem abertas, deixando uma cortina de mistério que ainda precisa ser explorada. O vulcão Osorno, majestoso e erguido no horizonte da região de Los Lagos, não traz apenas a beleza natural, mas também muitos mistérios. Sua forma cônica, como se esculpida em antigos mitos, atrai a atenção de pesquisadores e viajantes. Qual segredo seus abismos escuros guardam? De acordo com antigas lendas, o vulcão foi a morada de um deus que protegia a terra dos espíritos malignos. Os moradores locais acreditam que o Osorno pode prever desastres naturais, lançando fumaça e cinzas no céu. Enquanto os cientistas afirmam que os últimos surtos ativos ocorreram há mais de 100 anos, o mistério de sua atividade real ainda permanece sem resposta. Formações geológicas estranhas encontradas nas encostas do vulcão
levantam muitas perguntas. Alguns pesquisadores acreditam que elas podem ser sinais de antigas civilizações que deixaram suas marcas nesse lugar misterioso. Outros consideram que essas estruturas podem ser resultado de fenômenos naturais incomuns, ainda sem explicação. Mas isso não é a única pergunta que o vulcão Osorno levanta. Sob sua cobertura, há artefatos misteriosos encontrados nas redondezas, que podem indicar a existência de culturas há muito esquecidas. Entre eles, há ferramentas e adornos que deixam os cientistas perplexos. O que aconteceu com os povos que outrora habitavam aqui? Cada um desses artefatos lembra que a história do Osorno está cheia de mistérios que ainda precisam ser desvendados. No entanto, apesar de todos os estudos realizados, muitos aspectos dessa maravilhosa estrutura permanecem não desvendados. Quantos segredos ainda estão escondidos sob a superfície da água, aguardando o momento de serem descobertos? A estação Chhatrapati Shivaji, localizada no coração de Mumbai, é não apenas uma importante via de transporte, mas também um verdadeiro tesouro arquitetônico. Construída no século XIX, ela combina elementos do estilo gótico e da arquitetura indiana, criando uma atmosfera que encanta a todos que cruzam seu portal. Colunas imponentes e arcos intricadamente esculpidos parece que sussurram histórias vividas por esse lugar. Inicialmente conhecida como Vitória Terminus, essa estação foi projetada como uma homenagem à Rainha Vitória. No entanto, seu verdadeiro encanto reside não apenas em seu design grandioso, mas também nos eventos misteriosos que ocorreram aqui ao longo dos séculos. Como um edifício tão grandioso conseguiu sobreviver a tantos cataclismos históricos, continuando a ser um símbolo de esperança e progresso? Ao longo de sua existência, a estação foi testemunha de incontáveis encontros e despedidas, cada um deixando sua marca em suas paredes. Alguns pesquisadores afirmam que em sua arquitetura estão ocultos símbolos enigmáticos que apontam para antigas profecias sobre o futuro da cidade. Mas o que exatamente está escondido por trás desses símbolos e qual é o papel que desempenham na história da Chhatrapati Shivaji? Além disso, a própria estação se tornou um local para muitos eventos culturais e festas, o que adiciona a ela uma aura mística. Como tantas vidas puderam se entrelaçar nesse lugar, deixando apenas um eco de lembranças? A estação Chhatrapati Shivaji continua a surpreender e intrigar, sendo uma das mais misteriosas atrações de Mumbai. Talvez em suas águas estejam escondidas as respostas para as perguntas que nos perseguem há séculos. O Parque Nacional Nahuel Huapi, na Argentina, que se estende por mais de 700 quilômetros quadrados, guarda mistérios que capturam a imaginação. Assim como uma antiga mosaica, seus paisagens combinam montanhas majestosas, lagos cristalinos e florestas densas, cheias de vida. As lendas locais falam sobre criaturas misteriosas que habitam essas águas e sobre povos antigos que um dia chamaram esses lugares de lar. Os cristais enigmáticos encontrados nas margens do lago Nahuel Huapi despertam o interesse de pesquisadores e entusiastas do mistério. Alguns acreditam que esses minerais possuem propriedades únicas que podem curar ou prever o futuro.
Mas como esses minerais tão extraordinários poderiam ter chegado até aqui, tão longe das fontes habituais? Os moradores locais, descendentes dos índios Mapuche, guardam em seus corações histórias sobre os espíritos da natureza que protegem essa terra. Seus contos falam sobre como os espíritos dos lagos e rios interagem com os humanos, ajudando ou punindo-os por atos sábios ou tolos. Como poderia ter surgido tamanha união entre os humanos e a natureza, e por que essa conexão parece perdida para o mundo moderno? Ao estudar esses lugares, os cientistas utilizam tecnologias modernas, como o lidar, para descobrir vestígios de civilizações antigas que poderiam ter deixado suas marcas nesses territórios. É impressionante, mas, apesar de todos os esforços dos cientistas, muitos aspectos do Triângulo das Bermudas ainda estão na esfera das hipóteses e especulações. Talvez este lugar guarde ainda mais mistérios, aguardando seus pesquisadores no futuro. O Niagara Falls não é apenas um espetáculo da natureza, é um lugar misterioso onde a força da água se une a mitos e lendas. Enormes fluxos de água caem de uma altura superior a 50 metros, criando uma atmosfera única, cheia de ruídos e névoa, que envolve tudo ao redor. Todo ano, milhões de turistas vêm aqui para ver essa visão majestosa. Mas o que o Niagara Falls esconde? Alguns pesquisadores acreditam que sob sua superfície estão enigmas antigos, possivelmente até vestígios de civilizações esquecidas. Como uma força tão poderosa da natureza pode se tornar um lar para tantos mistérios? Em torno do Niagara Falls existem muitas teorias. Uma delas afirma que em sua região havia locais sagrados para tribos locais. Outras falam de cavernas subaquáticas que podem esconder artefatos dos quais nem suspeitamos. No entanto, nenhuma dessas teorias explica por que o Niagara Falls continua sendo uma fonte de inspiração e mistério. Com cada novo estudo, novos aspectos desse lugar misterioso são descobertos. Especialistas utilizam tecnologias modernas, como escaneamento a laser e georradar, para olhar dentro da Terra. No entanto, ainda restam muitas perguntas. O que exatamente está escondido sob o som do Niagara Falls? Quais segredos foram levados pelos séculos? O Niagara Falls não é apenas um fluxo majestoso de água, mas também um enigma não resolvido. Por exemplo, em alguns lugares ainda é possível encontrar vestígios de rituais antigos realizados sob a cobertura densa das folhas. A pagoda do Monte do Tigre, que se ergue sobre os pitorescos cenários de Suzhou, é não apenas uma obra arquitetônica, mas também um depósito de muitos mistérios envoltos em lendas. A construção dessa pagoda começou no 9º século e desde então ela passou por muitas transformações, cada uma delas tornando-a ainda mais enigmática. Sua construção única, feita de tijolos vermelhos e madeira, atrai atenção por sua forma assimétrica, levantando questões sobre o que poderiam saber os antigos mestres. De acordo com as tradições locais, a pagoda foi construída em homenagem a um lendário herói que, segundo dizem, lutou contra demônios e protegeu essa região. Mas e se essa lenda esconde algo mais profundo? Alguns pesquisadores sugerem que a pagoda poderia estar relacionada
com observações astronômicas antigas, pois sua altura e localização se encaixam perfeitamente nesses cálculos. No entanto, essa não é a única enigmática questão relacionada ao Monte do Tigre. Dentro da pagoda foram encontrados estranhos artefatos, incluindo inscrições misteriosas que ainda não podem ser decifradas. Essas mensagens possivelmente contêm chaves para entender não apenas a construção, mas também a cultura que a criou. Entre os moradores locais circulam boatos sobre fenômenos estranhos que ocorrem nas proximidades da pagoda, como luzes misteriosas e sussurros que são ouvidos na quietude da noite. Como explicar isso? Alguns acreditam que são os espíritos dos antigos construtores que continuam guardando seus segredos. A pagoda do Monte do Tigre permanece um mistério carregado de muitas perguntas sem respostas. A Arc de Triomphe não é apenas um símbolo de vitórias, mas também um mistério, aguardando sua solução. O Castelo Casa Loma, em Toronto, Canadá, é um exemplo esplêndido da arquitetura do início do século XX, que esconde muitos mistérios. Suas massivas paredes de pedra, coroadas por torres e pináculos, causam admiração e encanto, como se guardassem segredos ainda não desvendados. Como poderia um projeto tão grandioso ter sido construído em uma época em que tal construção era considerada impossível? Cada canto do castelo respira história, desde os luxuosos interiores com escadas sinuosas até os vastos jardins onde outrora ressoavam vozes de hóspedes. Mas o que aconteceu com o proprietário desse esplendor, Sir Henry Pellatt, seu desejo de criar esse castelo de contos de fadas, repleto de materiais exóticos e detalhes únicos, parece ter ficado sem explicação. Qual foi a verdadeira causa de sua ruína financeira que levou à venda do castelo? Alguns pesquisadores sugerem que Casa Loma poderia ter servido como um esconderijo para operações secretas, das quais restaram apenas indícios. Outros acreditam que no castelo estão escondidos enigmáticos artefatos que poderiam revelar seus aspectos inexplicáveis. No entanto, nenhuma dessas teorias pode explicar completamente por que um castelo construído com tanto amor e ambição foi abandonado. Entre os sombrios corredores do castelo circulam lendas sobre fantasmas que vivem sua própria história. Será que enigmas semelhantes também podem estar escondidos em outros vulcões do Chile, esperando o momento de serem descobertos? O lago Chillup, localizado na encantadora vala de Zillertal, na região do Tirol, é envolto em um denso manto de lendas e mistérios. Suas águas cristalinas não apenas abrigam peixes, mas também guardam uma série de mitos sobre antigas civilizações que outrora habitavam essas montanhas. Como essa paisagem idílica poderia ter se tornado o lar de histórias tão misteriosas? De acordo com lendas locais, o lago abriga templos e artefatos submersos deixados por desconhecidos construtores. A vala, famosa por seus cenários pitorescos, também guarda vestígios de estranhas e imponentes construções de pedra perfeitamente ajustadas umas às outras. Mas o que esses antigos ruínas escondem? Alguns pesquisadores afirmam que poderiam pertencer a povos esquecidos, que dominavam conhecimentos únicos sobre construção e astronomia. Com a ajuda de tecnologias modernas, como escaneamento a laser,
cientistas tentam desvendar os mistérios que existem nesse lugar enigmático. No entanto, apesar de todos os esforços, muitas perguntas permanecem sem resposta. O que realmente aconteceu com esses antigos habitantes? Por que seus avanços foram tão rapidamente esquecidos? O mistério do Lago Chillup continua a fascinar tanto turistas quanto pesquisadores. O castelo de Neuschwanstein não é apenas uma maravilha arquitetônica, mas também um campo para reflexões intermináveis sobre a natureza humana e os mistérios não resolvidos do passado. A Igreja de Mateus, em Budapeste, que se ergue sobre a cidade desde o final do século XIII, guarda em si muitos mistérios e enigmas. Sua arquitetura gótica, com seus majestosos pináculos e telhados decorados, desperta admiração e respeito. Mas o que se esconde por trás dessas paredes desse magnífico edifício? Cada pedra aqui está impregnada de história. Ao longo dos séculos, a igreja foi testemunha de coroações, casamentos e até batalhas. Como é possível que esse lugar tenha se tornado o centro da monarquia húngara? Uma das características mais intrigantes da igreja são suas frescos, que retratam cenas de histórias bíblicas. Mas quem foram os artistas que criaram essas obras de arte misteriosas e o que eles queriam transmitir às gerações futuras? Dentro da igreja, além dos belos vitrais, encontram-se também relíquias enigmáticas, sobre as quais ainda há debates. Muitos pesquisadores acreditam que nesse templo estão enterrados segredos relacionados a rituais antigos e cerimônias esquecidas. Como os antigos mestres puderam criar obras tão detalhadas e simbólicas que ainda hoje levantam questões? Mas essa não é a única enigma que Budapeste guarda. Ao nos dirigirmos a outros objetos históricos, nos deparamos com artefatos inexplicáveis, como estátuas enterradas na terra, sem explicação. Seu design único e valor histórico atraem pesquisadores e turistas de todo o mundo, mas muitas perguntas sobre seu passado permanecem sem resposta. O edifício do Parlamento húngaro em Budapeste, símbolo majestoso da nação, envolto em muitos mitos e lendas, ergue-se às margens do Danúbio. Sua arquitetura neogótica, com torres agudas e cúpulas imponentes, atrai não apenas turistas, mas também pesquisadores que buscam desvendar seus mistérios. Mas o que se esconde por trás dessa fachada grandiosa? Intrigante é o fato de que a coroa foi perdida e encontrada novamente, e ao redor de seu destino foram tecidas muitas lendas. Como uma relíquia tão importante poderia desaparecer por tanto tempo? Entre os muitos detalhes arquitetônicos, é possível notar 836 estátuas únicas, representando governantes e personalidades ilustres da Hungria. Mas e aqueles que não foram incluídos nesse panteão? Por que algumas figuras foram esquecidas e suas histórias foram preteridas? As paredes do parlamento podem-se ver afrescos que retratam momentos-chave da história húngara. No entanto, sua interpretação sempre foi objeto de debates entre historiadores e estudiosos de arte. Quais são as verdadeiras intenções
dos artistas que criaram essas obras de arte. Já pensou por que o edifício foi construído exatamente nesse local, às margens de um rio que simboliza vida e movimento? Existem muitas teorias, muitas das quais nos mergulham no mundo de antigos costumes e rituais. Isso significa que ainda não desvendamos todos os seus mistérios? Talvez sob a terra haja outros tesouros e artefatos aguardando descoberta. As estátuas de Moai, que se erguem no misterioso Ilha de Páscoa, são algumas das mais intrigantes símbolos das antigas civilizações. Essas monumentais esculturas de pedra, esculpidas em tufo vulcânico, atingem alturas de até 10 metros e pesam várias dezenas de toneladas. Cada estátua, com suas características únicas, parece guardar em silêncio os segredos dos ancestrais que outrora habitavam esse canto remoto do mundo. Como foram criados esses gigantes e o que eles simbolizavam para seus criadores? Alguns pesquisadores sugerem que os Moai poderiam representar os ancestrais destinados a proteger e garantir a prosperidade da comunidade. No entanto, apesar de muitos estudos científicos, a questão de como exatamente eles foram movidos pela ilha continua sem resposta. As lendas sobre o uso de antigas tecnologias ou até mesmo magia ainda geram debates entre cientistas e entusiastas do mistério. Os antigos habitantes da ilha provavelmente utilizaram sistemas complexos de cordas e roldanas, mas não há provas definitivas que confirmem essas teorias. Alguns pesquisadores até sugerem que os Moai poderiam fazer parte de um sistema mais amplo de crenças espirituais, refletindo o desejo de conexão com os céus. Mas isso não é a única enigma da Ilha de Páscoa. As plataformas de pedra Ahu, onde as estátuas estão localizadas, também geram muitas perguntas. Por que foram construídas exatamente assim? E quais rituais eram realizados nesses lugares sagrados? Esta montanha sagrada guarda em seus entranhas uma história antiga, e talvez ainda estejamos apenas na superfície de seus mistérios. Angkor Wat, um complexo monumental de templos no Camboja, também é uma enigmática construção envolta em muitos mitos e lendas. Seus enormes blocos de pedra, perfeitamente ajustados uns aos outros, causam admiração e fazem refletir. Como os antigos construtores alcançaram tamanha maestria? Este templo, construído no século XII, foi inicialmente dedicado ao deus hindu Vishnu, mas ao longo do tempo se tornou um símbolo do budismo, o que adiciona mais mistério. Os pesquisadores afirmam que Angkor Wat reflete a riqueza e o poder da civilização Khmer, mas seus corredores perdidos e labirintos complicados guardam muitas verdades não desvendadas. Como uma sociedade tão notável poderia desaparecer, deixando apenas ruínas? As lendas locais dizem que o templo foi construído em uma noite, com a ajuda de forças sobrenaturais, o que apenas aumenta o interesse por esse lugar. O problema do alagamento com que Angkor se deparou também levanta muitas questões. Alguns cientistas acreditam que enchentes destrutivas desempenharam um papel crucial na decadência dessa cidade monumental, enquanto outros apontam para conflitos militares e disputas internas. Mas isso não é a única enigma relacionado a Angkor. Em suas redondezas,
são encontrados artefatos misteriosos que podem revelar sobre civilizações esquecidas que existiram muito antes da construção dos templos. Cada pedra de Angkor Wat parece sussurrar segredos antigos que aguardam para serem descobertos. É impressionante, mas até hoje não foram descobertos todos os seus segredos, e muitos deles podem permanecer ocultos sob os arcos desses templos antigos.